Hoje nós estamos com o professor Augusto Cruz, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a quem eu devo grande parte do meu conhecimento em oftalmologia, para conversar sobre a doença de Graves. Augusto, eu gostaria que você desse uma síntese de o que é a doença de Graves hoje em dia. A doença de Graves, que no caso da oftalmologia, a parte oftalmológica dela chamada de orbitopatia ou oftalmopatia de Graves, é uma doença da órbita autoimune que acomete a musculatura extraocular e o tecido conectivo da órbita. Então, basicamente, você tem estrabismo, proptose e retração palpebral como sinais cardinais da doença. Antigamente nós chamávamos isso de hipertireoidismo. Qual que é a relação dessa doença com a nossa função tireoidiana? Então, não é a disfunção tiroidiana que provoca a doença, esse é um ponto fundamental. A disfunção tiroidiana é de origem autoimune e a doença na órbita é de origem autoimune. 5% das pessoas não têm disfunção tiroidiana clinicamente visível e ainda tem um percentual pequeno de hipotiroideus. A maioria está associada a hipertireoidismo, mas não é a disfunção tiroidiana que provoca a doença. Fazer o tratamento tireoidiano influencia na evolução da doença oftalmológica? Essa é outra questão também bastante controversa, porque a única coisa que o endocrinologista pode fazer é regular o output dos hormônios tiroidianos. E como a doença na órbita é autoimune, causada por uma infiltração de linfócitos ativados contra constituintes da órbita, não necessariamente você regular o output tiroidiano vai mudar o curso da doença orbitária, não. Ótimo, ótima resposta. Então agora vamos falar no diagnóstico da doença orbitária ou da doença ocular de Graves. Não é incomum chegar um paciente e nós notarmos que ele tem uma retração palpebral superior. Aparece um pouco da esclera sob a pálpebra. Até que ponto eu devo me preocupar? E se eu devo me preocupar, como que eu encaminho ou como que eu acompanho esse paciente? Não, sem dúvida. A retração palpebral superior é o sinal mais frequente inicial da orbitopatia de Graves. Uma vez detectando que a pessoa tem uma retração palpebral e algum grau de proptose, evidentemente que a avaliação da disfunção tiroidiana é importante. Mas para a gente, para o oftalmologista, é importante ver a função visual, quer dizer, campo visual, a córnea, basicamente, e motilidade. Porque se houver aumento da musculatura extraocular, esse doente pode fazer uma neuropatia óptica compressiva no ápice. Então, é córnea e visão. O fundo de olho pode estar absolutamente normal. O OCT aí não ajuda, porque a compressão é apical. Mas, basicamente, é oftalmologia clássica. Mas e nos quadros iniciais? Nos quadros iniciais de retração, eu me preocuparia mais com a superfície ocular, né? Quer dizer, a questão da córnea, break-up time, se ele está tendo ceratopatia e possivelmente lagoftalmo noturno, quer dizer, compensar a superfície ocular. E como que você faz o diagnóstico? Ou seja, nós temos alguns sinais que são inquestionáveis, quando eu tenho uma proptose, mas eu quero fazer o diagnóstico. Eventualmente, como você falou que alguns pacientes podem ter a função tireoidiana normal, como eu encaminho esse paciente? Então, aí tem que lembrar um pouquinho da fisiopatogenia da doença. São autoanticorpos contra receptores do TSH. E esses receptores tem, evidentemente, na tireoide e na órbita. E tem um examezinho chamado TRAB, que é Thyroid Receptor Antibodies, onde você dosa. Se houver um TRAB positivo, não há dúvida, porque na população normal não tem TRAB positivo. Quer dizer, o paciente perdeu a tolerância àquele receptor virou um antígeno. Então você tem que medir os anticorpos contra o receptor TSH. O diagnóstico, então, vai ser um diagnóstico não há dúvida. Laboratorial. Além do clínico. Claro. Evidentemente, se a pessoa tem retração palpebral, não tem mais nada para explicar, e deve ser Graves até prova em contrário. Então, agora nós vamos falar dos quadros mais avançados, onde a gente tem que intervir. Como que é a intervenção? Antigamente era uma cirurgia muito grande, nós tínhamos um pouco de medo das intervenções para a proptose de Graves. Hoje, eu acho que tem dois quadros bem distintos. Um é um paciente que está perdendo visão.
E, geralmente ele tem um aumento da musculatura estrocular. Aí a indicação clara é fazer uma descompressão inferomedial, porque a fisiopatogenia da perda visual é a compressão do nervo óptico por músculos muito aumentados. Então você tem que fazer uma descompressão do etimoide ou assoalho medial. E outros são quadros puramente cosméticos, são a maioria. A maioria das pessoas afetadas são do sexo feminino, mulheres, e elas estão muito incomodadas com uma proptose unilateral ou bilateral. Aí tem várias estratégias de descompressão, não necessariamente inferomedial, onde você aumenta o continente orbitário, essa gordura, então, esse aumento do conteúdo orbitário, ele se expande, porque ele é o espaço formado e o olho retrocede. É isso aí. Quais os exames para detectar essa hipertrofia muscular? A tomografia computadorizada sem contraste já é Resolve suficiente, não precisa de contraste. A ressonância magnética foi proposta, mas é um exame mais caro, mais complicado, menos disponível, né? O CT, assim chamado, né? Sem contraste, é totalmente adequado. Existe alguma situação onde, esteticamente, você age só na pálpebra e não na descompressão orbitária? Muitas vezes. Quando a proptose é pequena e a retração é importante, não vale a pena você partir para uma cirurgia de grande porte que envolve osteotomias, anestesia geral. Faz uma cirurgia palpebral pequena, que é ambulatorial, com anestesia local. Outros tipos de tratamento. Existem outros tratamentos? Já se falou em radioterapia. Como que isso está hoje em dia? Sem dúvida. Na fase inicial, quando há sinais flogísticos de órbita, chamada fase inflamatória inicial, o tratamento é dirigido para diminuir a inflamação orbitária. Então, geralmente, tem vários esquemas de corticoterapia sistêmica ou endovenosa, eventualmente radioterapia, e estão sendo propostas outras drogas que ainda não estão disponíveis no Brasil. Mas seria corticoterapia e, em seguida, radioterapia. Já quando passa a fase inflamatória e o tratamento é cirúrgico? O tratamento é totalmente cirúrgico, sem dúvida. Isso. Augusto, nós fomos direto ao ponto. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu esse vídeo saiu sabendo um pouquinho mais da doença de Graves. Prazer todo meu.